vendo, né, trazendo justamente alguns pontos pesando mais, inclusive, para os investidores na hora de tomada de decisão. A gente vai seguindo aqui 10 horas e 58 minutos. Quero trazer ele, que está chegando aqui com a gente nesta quinta-feira, economista, PhD, nosso comentarista aqui, Vandique Silveira, chegando na nossa programação. Muito obrigada, Vandique, sempre um prazer. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Grandes debates hoje. Grandes debates. Vamos por lá, vamos por etapas. Eu só vou pegar esse gancho, inclusive, que a gente estava falando com o João ali, tentando entender um pouquinho em relação ao fiscal. Você acredita, né, que sem ajuste ali no fiscal, o Banco Central terá um espaço mais limitado para cortar a Selic? Só se quiser inflação. A inflação não foi debelada, a inflação está acesa, muito bem escondida, mas está acesa. A questão do ajuste fiscal é uma questão sine qua non para a possibilidade de termos juros muito mais decentes do ponto de vista de fomentar a economia brasileira. A economia brasileira começou a entrar num processo de redução de crescimento, começou o ano bem, no entanto, foi um daqueles impactos, voos de galinha, que vem crescendo pouco e a base, principalmente a base de 2020, que era muito baixa, propiciou alguns crescimentos notáveis. Mas, em estatística, a gente tem que sempre abrir um pouco para ver o que tem dentro. E crescer em cima de uma base negativa muito grande não é um feito maravilhoso, ainda que tenha crescido, né? E o Brasil vem crescendo pouco. Com o arrefecimento atual da economia brasileira e a impossibilidade do cumprimento do novo arcabouço fiscal através do lado da receita, a única fonte de equilíbrio é ou infla ou mantém taxa de juro elevada. Portanto, essa perspectiva do mercado de chegar no final de 2024 com 9% é mais um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Não vejo nenhuma possibilidade do cumprimento da meta fiscal, zero. E não é que eu não vejo para 2024, eu não vejo para 2024, 25, 26. Nós estamos falando de um governo gastão, um governo glutão, que depende no novo arcabouço fiscal de algo que é inexistente e extraordinário, sem que haja aumento de carga tributária e a criação de novos tributos. Nosso caminho é volta da inflação ou a manutenção da taxa de juros em dois dígitos. Inclusive, Vandique, até queria entender, né, o porquê dessa falta de clareza sobre como, de fato, o governo, né, vai conseguir, se ele será realmente capaz de reduzir esse déficit fiscal. A princípio, ele fala, vamos reduzir, a meta é... Desculpa, zerar o déficit em 2024, ter superávit em 2025, mas falta ali, acho que colocar na mesa as possibilidades que são reais. Até porque se conta muito com aprovações de medidas que vão trazer uma maior arrecadação, mas você está contando, e você depende do Congresso também para isso. Então, assim, de fato, né, essa falta de clareza, né, ou dessa sinalização do governo em ser capaz de reduzir esse déficit, né, limitando aí justamente o espaço para corte de juros do Banco Central, isso é algo sensível para o mercado. Por que não, então, né? A gente não consegue, de fato, ter mais clareza? Será que nem o próprio governo consegue olhar para as contas e saber onde ele poderia cortar ali algum tipo de custo? Paula, ontem eu vi uma piada do elevador da Faria Lima que, apesar de ser piada, é a realidade do brasileiro e do governo brasileiro. Né? A gente tem um espelho entre o povo e o governo e o povo. Sim. E a piada dizia o seguinte, né? O sujeito tem um salário de R$2.000, recebeu um cartão de crédito com limite de R$5.000, portanto, a minha renda são R$7.000. É exatamente isso que o governo acredita. Falar é barato. E a população, muitas também. Exatamente. A população é muito ignorante. O Brasil é um dos países mais ignorantes do mundo. Nós temos uma força de trabalho das mais improdutivas. 53% da população brasileira, ou 90 milhões de pessoas, uma Alemanha inteira não tem ensino médio. A gente não pode esperar nada desse povo, né? O povo vive de migalhas. E é assim que vai ser, porque faz parte do interesse de quem manda. Sempre foi, e se a gente não mudar e mudar votando com o pé, falando nós queremos mudanças, não vai mudar nada. Então, voltando à questão do arcabouço fiscal, eu sempre digo que, para que ele seja
algo real e que tenha uma mordida com dente, não uma mordida banguela, ele tem que ser primeiro crível. É crível? Não, não é crível porque já de começo, de saída, não vai ser cumprida a meta fiscal 2023-2024. Portanto, ele não é crível, tá? Eu vou parar de beber. Você me encontra no bar da esquina tomando cerveja, é fácil falar, difícil fazer. Segundo, ele tem que ser execuível. Dá para fazer? Obviamente que não dá para fazer. Não tem como fazer com as receitas e os gastos atuais. E o governo aumentando de maneira agressiva os seus gastos. Não tem como ser cumprida a meta fiscal. É uma ilusão total. Portanto, me preocupa muito a questão fiscal, né? Não vejo nenhuma condição de taxa Selic abaixo de 2 dígitos num horizonte longo, estou falando longo em 2025, porque senão nós teremos aquilo que é o mais trágico para a população, o retorno da inflação. E o retorno da inflação é um imposto a mais, e esse imposto a mais impacta diretamente o mais pobre, que é assalariado, e faz com que o rico possa depositar os seus reais ou dólares num CDB ou algum tipo de fundo atrelado ao CDI mais o IPCA, e isso é uma das fontes das grandes disparidades de renda no Brasil. Portanto, o governo não é um governo que incluiu o pobre no orçamento, ele está excluindo o pobre do orçamento. Ô, Vandica, então, no fim das contas, quando a gente debate o arcabouço fiscal e a probabilidade ou a perspectiva de termos uma melhora no ambiente, uma redução na trajetória dívida-PIB por conta dessas mudanças, o que você está falando, na verdade, é talvez ano que vem, talvez 2025, a gente vai ter que colocar toda essa discussão de volta na mesa e mudar o que foi mudado agora. Porque o que foi mudado agora acabou vindo substituir o teto de gastos, que acabou não sendo respeitado. E provavelmente o arcabouço também não será respeitado nos próximos anos. Então a gente vai ter que fazer uma reforma da reforma para tentar equilibrar as contas e colocar o Brasil numa trajetória de menor dívida e de mais crescimento. É isso? Certamente. Felipe, o que nós precisamos fazer é atar as mãos do governo nas costas. Impedir que o governo gaste mais do que, o crescimento do PIB. O PIB precisa crescer mais rápido do que os gastos do governo. Apenas dessa maneira nós vamos conseguir reduzir a trajetória da dívida, ter taxas reais de juros consideravelmente mais baixas dentro de patamares globais, e para isso a gente tem que voltar na primeira premissa. A primeira premissa é amarrar a mão do governo atrás das suas costas. Impedir que o governo gaste mais do que o crescimento do PIB, independentemente de ciclo econômico. Se deu um problema, deu uma pandemia, o Brasil gastou quase 15% do PIB. Quer dizer, gastou quase 15% do PIB. Ô, Vandica, mas no fim das contas o arcabouço fiscal não tenta fazer isso ao limitar em 75% do crescimento das receitas, mesmo que tenha a banda e tudo mais. Talvez não atou as mãos nas costas, mas deu uma amarradinha ali nas mãos, né, do governo. Amarrou, mas não impede que a instituição não seja furada. Por quê? Porque nós tivemos uma série de maneiras através de... pode ser feito decisões através de medidas provisórias, podem ser feitas as PECs, por exemplo, a PEC da transição. Uma das maiores aberrações que eu já vi na minha vida, né? A meu ver, a PEC da transição foi um golpe de Estado. Um conluio entre o Lula e o Gilmar Mendes, uma canetada e dane-se o Congresso. Uma matéria 100% que depende de aprovação do Congresso. Quer dizer, eu não tenho nenhuma expectativa de que, se precisar de dinheiro, vão arrumar o dinheiro mesmo que precise furar o teto. Não preciso dizer mais nada. Paulo Guedes, um liberal, uma pessoa que eu tenho muito apreço, amizade e grande respeito, foi o autor da PEC fura-teto. Quer dizer, se o Paulo Guedes fez a PEC dos precatórios, que é contrário a tudo que ele acredita, eu não espero mais nada, né? Tudo é possível no Brasil, porque nós temos instituições fracas e nós temos um grupo de abutres
em volta disso, fixados no ciclo político eleitoral. Meus caros, nós tivemos um crescimento de investimento brutal no final do ano passado. Investimento público. E investimento público caiu 27% só depois da eleição. O que a gente chama disso? Isso é estelionato. Isso é engana-trouxa. É isso que nós estamos falando. Quando o dinheiro precisa aparecer, por exemplo, senhoras e senhores, nós estamos falando de aumentar um fundo eleitoral para uma campanha, uma mísera campanha de governo local, municipal, para prefeito, falar em fundo eleitoral que passa dos 6 bilhões. Vocês estão esperando o quê? Eu não vejo nenhuma condição de se fazer algo que impeça, ou que ajude o cumprimento de qualquer tipo de âncora fiscal, sem que exista uma reforma administrativa. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, parece que eu sou um disco quebrado e eu vou voltar aqui. Nós fizemos a chaminé da casa antes de construir a fundação da casa. Não dá para fazer reforma tributária ou âncora fiscal sem saber o que é que o governo, o Estado proverá para a população, quanto custa isso, quantas pessoas precisa e se o povo quer isso. E aquilo que vai ser provido pelas entidades do mercado, privadas. Se nós queremos uma social-democracia, se nós queremos uma economia do bem-estar, nós temos que aumentar imposto, gente. Eu morei fora do Brasil 27 anos, eu morei em vários lugares. Tinha lugar que eu pagava 45%, 46% de imposto de renda, depois de um certo ponto. A nossa maior alíquota de imposto de renda é 27,5% e incide sobre um cara que ganha R$ 6.500. É uma vergonha. Não dá para ter um estado do bem-estar, que eu sou totalmente contra, mas eu sou um sujeito que aprecio lógica, tendo a lógica de arrecadação que nós temos. Ou arrecada muito mais e cobra muito mais imposto e oferece mais coisas através do governo, ou a gente privatiza as coisas, que eu sou totalmente a favor. A meu ver, só não privatiza as Forças Armadas e o resto privatiza tudo, poste de rua, tudo privatizado, porque isso impede, entre outras coisas, corrupção. Quanto mais poder na mão de governo, principalmente de governo central em Brasília, mais camadas dessa cebola política que o cara tem que ir, o governador tem que ir com o piniquinho pedir dinheiro lá em Brasília. Até o sujeito que é vereador, até o sujeito que é prefeito, vai para Brasília pedir. Prefeito não tem que ir para Brasília. Para que prefeito vai para Brasília? E agora, Van Dijk, com a reforma tributária, unificando os tributos, os governadores que vão ter que fazer algum tipo de pedido, porque vai centralizar. Claro. E nós criamos, de novo, um sistema feudal tributário em que nós vamos pedir pinico em Brasília, ao invés de redistribuir poderes para as entidades mais próximas do homem e da mulher na rua, que são os municípios e os estados.